Olá, segundo ano. Espero, né, que esteja todo mundo bem. Vamos começar as nossas correções. Primeiro, na aula do dia 1º de abril, aula de suspensões, colóide e soluções. Aula que a gente debateu em sala de aula e agora dessa maneira. Então, foi mais uma revisão, né? A número 1 pedia para considerar os sistemas apresentados a seguir e classificá-los em solução, suspensão ou colóide. Para responder essa questão, a gente tinha que lembrar que a solução verdadeira ela está entre 0 e 1 nanômetro, o diâmetro, a suspensão maior que 1000 nanômetros e o colóide entre 1 nanômetro e 1 micrômetro. Então, através disso, né, e outras propriedades, a gente classifica como colóide o creme de leite, a maionese e o poliestireno expandido. E como solução, óleo de soja e gasolina. Nenhuma desses sistemas podem ser classificados como soluções. A número 2 pedia para explicar por que o farol é menos eficiente na neblina. Isso acontece porque a neblina é uma dispersão coloidal e em dispersão coloidal acontece o efeito Tyndall. O que é esse efeito? Esse efeito é que acontece a dispersão de luz quando a luz passa pela partícula coloidal. Então, é possível visualizar o trajeto que a luz faz. Já na número 3, pedia para diferenciar a solução verdadeira, suspensão e solução coloidal. Além da diferença do diâmetro, né, que eu falei, do diâmetro médio, que eu já citei, a gente também podia falar que as soluções são homogêneas e translúcidas, as soluções verdadeiras, as suspensões são misturas e os colóide, né, nas soluções coloidais, a luz é desviada, né, o próprio efeito Tyndall. Já no número 4, te deu 4 materiais, a maionese, o iogurte, azeite de oliva e o refrigerante. E quais desses podem ser classificados como suspensões? A maionese e o iogurte se encaixam nos critérios de suspensão, né? São misturas que possuem diâmetro maior que 1000 nanômetros. Na número 5, te deu um textinho falando de fumaça e perguntando quantos estados físicos da matéria, né, entre aspas, a gente encontra nessa situação. A gente encontra dois estados físicos. Quais? A fumaça, que é uma dispersão coloidal de fuligem, o carbono sólido, e os gases liberados da combustão. Quais gases são esses? O dióxido de carbono, o monóxido de carbono e o vapor de água. Na número 6, te deu as misturas, uma de água e sabão e outra etanol e sabão, e perguntou qual dessas pode ser considerada uma solução e pediu para justificar. A que pode ser considerada uma solução é etanol e sabão, porque quando elas são submetidas a um feixe de luz visível, esse feixe de luz não pode ser visualizado. Já na água e sabão, ocorre o efeito Tyndall, já citado aqui. Na número 7 e última desse conteúdo, soluções ou dispersões coloidais são misturas heterogêneas, onde a fase dispersa é denominada disperso ou colóide. Quando uma solução coloidal constituída por colóides liófilos é submetida a campo elétrico, é correto afirmar que o segredo para responder essa questão era lembrar que liófilos é a afinidade entre a parte dispersa e a dispersante. Lembrando disso, você ia eliminar as demais e marcar a letra D como certa. Porque todas as partículas coloidais irão migrar para o mesmo polo, certo? Quando submetidas a um campo elétrico. Já na aula do dia 2 de abril foi a aula de concentração comum, assunto que a gente também trabalhou em sala de aula. A número 1 está falando, uma solução foi preparada dissolvendo-se 4 gramas de cloreto de sódio em 2 litros de água.
Considerando que o volume da solução permaneceu 2 litros, qual que é a concentração da solução final? Aplicaçãozinha de fórmula, né? Qual que é a fórmula da concentração comum? Concentração comum é massa do soluto sobre volume. Então, qual que é a massa do soluto que foi me dado? 4 gramas. Em qual volume? 2 litros. Então, eu vou dividir 4 por 2, que dá 2. Sem esquecer nunca da unidade de medida, gramas por litro. Aqui eu já coloquei as questões 3, 4 e 7, porque essas questões têm a resolução idêntica à número 1. Aplicação de fórmula. Qual fórmula? Concentração é igual a massa do soluto sobre volume. O que eu tenho que fazer nessas questões que é diferente da número 1? Eu tenho que converter minha unidade de medida. Eu tenho que converter o volume em ml para o volume em litro, porque tá vendo? Sempre em grama por litro. Grama por litro. Certo? Qual a concentração em grama por litro? Então, concentração é igual a massa sobre volume. Qual que é a massa no número 3? 19,6. Meu volume, 800 ml. 800 ml é igual a 0,8 litros. Como que eu faço isso? Dividindo por 1000. 800 dividido por 1000 dá 0,8 litros. Muito bom, minha letra. Número 4, massa, 88 gramas, volume 500 ml. 500 ml é igual a 0,5. Nosso 5 foi melhor ainda. Litros. Números, então, 88 dividido por 0,5, 176. Perceba que em todas tem a unidade de medida, grama por litro. Isso não pode esquecer de jeito nenhum. Não pode. Número 7. Massa, 250 gramas em 200 ml de solução. 200 ml é ser facinha, né? 2 litros. 250 dividido por 2. 125 gramas por litro. Agora, a número 2, ela é um pouquinho diferente. Porque não me pede a concentração. Foi me dada a concentração, foi me dado o volume, mas eu não tenho a massa. Perguntou quantos gramas. Se é grama, tá me pedindo massa. Aplicação de fórmula da mesma maneira. Qual que é a minha fórmula? Concentração é igual a massa do soluto sobre volume. Qual que é a minha concentração? 8 gramas por litro. Meu volume, 250 ml. Pode ml? Não. Então, eu converto. 250 ml é igual a 0,25 litros. Tá vendo como minha letra no quadro é boa comparado com isso aqui? Então, substituindo concentração no lugar de concentração, 8. M1 eu tenho? Não, deixo como incógnita. Meu volume, converti aqui, 0,25 litros. Então, minha massa 1 vai ser, matemática básica. Embaixo do 8 não tem nada, se não tem nada eu chamo de 1. M vezes 1, M. 8 vezes 0,25, 2. Então, minha massa nessa concentração é 2 gramas. Na questão 6, ela é a mesma coisa. Ela pede a massa. Ela te deu a concentração, te deu o volume e te pede a massa. Inclusive, é o mesmo cálculo. Não, não é o mesmo cálculo. A concentração é 80 gramas, me desculpa. Pulei uma vírgula. Então, qual é a massa de açúcar ingerido por uma pessoa ao beber um copo de 250 ml, na qual o açúcar presente está na concentração de 80 gramas por litro? Então, aqui a concentração é 80. Meu volume 250. Pode volume 250 ml? Não, tenho que converter para litro. Minha conversão já está aqui, 0,25 litros. Então, 80 é igual a massa dividido por 0,25. Como eu fiz isso? Só substituir. Minha concentração, 80. Minha massa, eu não tenho. Meu volume, 0,25. 0,25 vezes 80, 20 gramas. Gramas por quê? Porque eu estou falando de massa. Perceba que o resultado foi só andar com a vírgula, né? Por causa da diferença de concentração. E o número 5, que é o último exemplo sobre concentração que podem pedir para vocês em uma prova externa. Nela pede o volume. Te deu a concentração, te deu a massa e pediu o volume. No número 5, a concentração é 200 gramas por litro.
A massa, 40 gramas, e o volume eu não sei. Então, matemática básica. Para quem ficou meio em dúvida. Aqui, para quem ficou meio em dúvida, essa é a operação. 200 vezes V é igual a 40. Então, 200 está multiplicando, passa para cá dividido. Então, V é igual a 40 dividido por 200, que dá 0,2 litros. Na número 8, também foi te dada a concentração, também foi te dada a massa, então você tinha que achar o volume. Só que nessa concentração era de 60 gramas, a massa, a concentração era de 60 gramas por litro, a massa, 380 gramas. Fazendo a operação matemática, você consegue um volume de 6,33 litros. Ok? Agora vamos para a aula do dia 16/4, porcentagem em volume, também conhecido como título químico. A número 1 falava o seguinte: qual a massa existente em 600 gramas de uma solução aquosa de brometo de potássio com título igual a 0,25? Bom, a primeira coisa que você tinha que fazer nessa questão era dar uma pensada. Por quê? Eu tinha minha fórmula, mas por regra de 3 ia mais tranquilo. Aqui eu escolhi resolver por regra de 3. Por quê? Se o título é 0,25, o que significa? Que eu tenho 25 gramas de soluto em 100 gramas de solução. Só que eu não quero 100 gramas de solução, eu tenho 600 gramas. Então, eu tenho 600 gramas. Eu sei que em 100 gramas de solução eu tenho 25 gramas de KBRO3, mas em 600 gramas eu não sei. Se eu não sei, eu chamo de X. Chamei de X. Então, regrinha de 3. X vezes 100, 100x. 25 vezes 600. Dá 15.000. 15.000 dividido por 100, 150 gramas de soluto. Né? O soluto que é o KBRO3. Só que eu tenho que lembrar que perguntam a massa de água, não de KBRO3. Então, eu vou ter que usar essa dedução de fórmula aqui, ó. A massa da solução é a massa do soluto mais a massa da água. Por quê? Porque vocês concordam comigo que, por exemplo, nessa solução que tem KBR e água, a massa do KBR mais a massa de água dá minha massa total. Minha massa total é a soma do que eu tenho. Então, a massa da água vai ser a massa da solução menos o soluto. Eu só passei a massa da solução para cá, certo? Então, qual que é a massa de solução que eu tenho? A massa de solução, 600 gramas, foi me dado no enunciado. E a massa de soluto, eu descobri pela regra de 3, 150. Então, a massa de água é 450, 600 menos 150. Na número 2, falava o seguinte: o vinagre é uma solução aquosa de ácido acético. Qual é o título em volume e a porcentagem em volume de 55 ml de ácido acético presente em 1 litro de vinagre? Pela fórmula você ia, né? Título em volume é o volume do volume 1, volume do soluto, sobre o volume total. Então, qual que é o volume 1? 55 ml, estava aqui. E o volume total de solução, 1 litro. Só que eu posso usar litro? Não, tenho que usar ml, a menos que eu tivesse convertido o meu ácido acético para litro. Aí tudo bem, mas vamos converter aqui por ml. 1 litro, tem nem conversão, né? 1 litro é 1000 ml. Tinha que lembrar mesmo. Então, 55 dividido por 1000 dá 0,055. Título tem unidade de medida? Não, é adimensional. Então, mas ele também me pediu a porcentagem. O título e o volume é a porcentagem. Como que eu consigo a porcentagem? Multiplicando por 100. 5,5%. A número 3 falava o seguinte: o etanol possui concentração em volume por volume de 93,3%. Calcule o volume em mililitros de água existente em 10 litros desse álcool. Bom, me deu a porcentagem do etanol, só que está me falando da água, não está me falando do etanol. A porcentagem máxima que eu posso ter é de quanto?
de 100%. Então, a diferença de 100% para 93,3% é minha porcentagem de água. Então, 100 menos 93,3 é 6,7. Essa é a minha porcentagem de água. Qual que é o meu volume total? 10 litros. 10 litros convertendo para ml é só multiplicar por 1000. Multiplicar por 1000 dá 10.000. Vocês concordam comigo que o volume total da solução é 100%? Então, meu volume total é 100%. Mas eu não quero o volume total, eu só quero o volume de água. E qual que é a minha porcentagem de água? 6,7. Eu sei qual volume isso equivale? Não. Então, eu chamo de x. Então, 6,7 vezes 1000 dá 6.700. Dividido por 100, 670 ml. A número 4, eu coloquei ela no mesmo slide porque também é o mesmo raciocínio. Te dá o rótulo de um produto usado e o volume total desse desinfetante é 100%. Qual que é o volume total desse desinfetante? 100 ml. Então, 100 ml 100%. Só que eu não quero 100 ml, eu quero 3,7. Porque eu tinha aqui, ó, que ele tem 37% de volume de forma aldeído. Para voltar da porcentagem para o título, eu divido por 100. Então, dividido por 100. Então, 37 dividido por 100 dá 3,7 ml. Então, fazendo a regrinha de 3, não precisa nem fazer, né? Se 100 equivale a 100, 3,7 vai equivaler a 3,7%. Certo? No dia 16, vocês também tiveram o PL, né? Alguns me mandaram vídeos, outros mandaram fotos. Essa era a questão número 3, né? De mandar fotos ou os vídeos. Mas na número 1, pedia para você explicar o motivo que a reação foi mais rápida no corpo que tinha mais vinagre. O motivo é que você aumentou a concentração. Quando você aumenta a concentração, você aumenta a velocidade da reação. A número 2 era um relatório explicando justamente o que aconteceu na número 1 e um relatório normal de laboratório aí, né? Quando explicando como você desenvolveu o experimento e qual foi sua conclusão sobre isso, sobre o experimento, que era falar da concentração. Agora, na aula do dia 23 de abril, foi a aula de molaridade, né? Concentração e número de mols. A número 1 falava que a concentração do íon fluoreto em uma água de uso doméstico é de 5 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Se uma pessoa tomar 3 litros dessa água por dia, ao fim de um dia, a massa de fluoreto em miligramas que essa pessoa ingeriu é igual a... Aqui já foi muito legal que você enunciado, né? Já te deu uma massa molar. Nem pediu para você calcular, já foi um dado da questão. Então, a gente tinha que lembrar primeiramente da fórmula de molaridade. Qual que é a fórmula? Molaridade é igual a massa sobre massa molar vezes volume. A questão me deu a molaridade? Deu. A questão me deu o volume da solução? Deu também. Me deu a massa molar? Tá aqui. Então, era só substituir e deixar a massa como incógnita. Então, eu substitui aqui. Qual que é a molaridade? 5 vezes 10 a menos 5. Como eu sei disso? Enunciado. Me deu a massa? Não. Deixo como incógnita. Me deu a massa molar? Deu. Aonde? No final do enunciado. Vou riscar de novo. Então, massa molar 19 gramas por mol. E me deu o volume. Aonde? Aqui, ó. Se uma pessoa tomar 3 litros. Professora, mas não falou que o volume é 3 litros. Como a senhora sabe? Litros é a unidade de medida de volume. Sempre. Então, matematicamente, né? De novo, se não tem nada embaixo, tem o 1. M vezes 1, M. Então, eu vou multiplicar essa parte aqui também. Então, 5 vezes 10 a menos 5 vezes 19 vezes 3. Isso me dá uma massa de 0,0285.
gramas, só que o enunciado me pediu em miligramas, então eu vou fazer a conversão. Como eu faço a conversão? Eu tenho que lembrar que 1 grama equivale a 1000 miligramas, só que eu não tenho 1 grama, eu tenho 0,00285 gramas. Quanto isso vai valer? X. Então, regrinha de 3 de novo, x vezes 1, x, 0,00285 vezes 1000, 2,85 miligramas. A questão 2, no preparo de uma solução aquosa foi usado 0,4 gramas. 0,4 gramas já é dado. Que dado é esse? É minha massa 1, massa do soluto. Sabendo que a concentração da solução restante é 0,05 mol por litro, se tem essa unidade de medida, é minha molaridade. Então, minha molaridade também foi me dada. Qual o volume final? Então, o que está me pedindo? Volume final. Nossa, deixa eu só refazer isso daqui. O volume final. Então, a aplicaçãozinha de fórmula. Qual que é a fórmula? M1 sobre massa molar vezes volume. Ué, mas tem duas incógnitas. Não foi me dada a massa molar nem o volume. Mas tem como eu calcular a massa molar. Por quê? Cloreto de sódio é o famoso NaCl. Como que eu calculo essa massa molar? A massa do Na mais a massa do Cl. Onde eu arrumo essa massa? Na tabela periódica. Olhando a tabela periódica, a gente consegue que a massa do Na sódio é 23 gramas e a do cloro é 35,5 gramas. Somando, eu tenho uma massa molar de 58,5. Com isso, eu substituo na fórmula. Qual que é a minha molaridade? 0,05. É igual minha massa 1, 0,4. Minha massa molar, 58,5. Por quê? Porque eu calculei bem aqui. Sobre vezes o volume. Resolvendo matematicamente, vai dar 0,1367 litros, né? Que a gente pode aproximar para 0,14. Agora a última questão de molaridade, questão número 3. Se a concentração em quantidade de matéria de ácido tartárico em um refrigerante é 0,75 mol por litro, opa, é dado. Dado eu já anoto no meu caderno. Que dado é esse? Molaridade. Minha molaridade, 0,75 mol por litro. Qual é a massa? Então, ele quer saber minha massa, M1, de ácido utilizado na fabricação de 100 mil litros desse refrigerante. Então, eu também tenho o meu volume já em litros, então eu não preciso converter. 100 mil litros. Faltou de novo a massa molar. Como que eu calculo a massa molar? Cada carbono tem uma massa de 12, só que eu tenho 4 carbonos, então eu multiplico por 4. Cada hidrogênio tem uma massa de 1, só que eu tenho 6 hidrogênios, multiplico por 6. Cada oxigênio tem uma massa de 16, só que eu tenho 6 oxigênios, então eu multiplico por 6. Faço minhas multiplicações primeiro, somo meus produtos. Isso eu consigo uma molaridade. Deu uma cortada aqui, mas a molaridade é de igual a 150. Certo? Então, aplicação de fórmula de novo. Molaridade é igual a massa sobre massa molar vezes volume. Substituição de dados. Minha molaridade, 0,75. Minha massa, não tenho. Sobre minha massa molar, 150, porque eu calculei vezes o meu volume, 100 ml. Da onde eu tirei esse volume? Do enunciado. Fazendo essas operações matemáticas, aplicação da fórmula, eu tenho esse resultado. 2.625.000 gramas de ácido tartárico, ou 2,62 toneladas. Agora a última aula dessa correção, a aula do dia 28 de abril, a aula de ppm, ppb e diluição. Na número 1, falava que o rótulo de uma garrafa de água mineral estava escrito com conteúdo de 1,5 litros com 20 ppm de bicarbonato de sódio. A primeira coisa a ser lembrada é que 1 ppm significa que tem 1 miligrama de soluto por litro da solução. Então, se eu tiver 20 ppm, eu tenho 20 miligramas por litro. Isso já me dá minha regra de 3. Em 1 litro, eu tenho 20 miligramas. Em 20 miligramas em 1 litro.
Só que eu tenho 1 litro de solução? Não, eu tenho 1,5 litros de água. Como eu sei? Estava escrito no enunciado. Em 1,5 gramas, eu sei quanto equivale? Não, se eu não sei, eu chamo de X. Regrinha de X. Regrinha de 3 simples. 1 vezes X, X. 1,5 vezes 20, 30 miligramas. Convertendo para gramas dá 0,03 gramas. A número 2 já é uma questão de diluição. Pergunta qual é o volume de solução aquosa de sulfato de sódio de Na2SO4 a 60 gramas por litro, que deve ser diluído por adição de água para se obter um volume de 750 ml de solução a 40 gramas por litro. Nesse momento, você tem que lembrar que sempre que a gente tem diluição, a gente tem um momento inicial e um momento final. Tanto é que na fórmula, aqui a gente tem concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Tem que tomar muito cuidado para não confundir. Porque se você substituir no lugar errado, danou-se a questão. Mas aqui fala que inicialmente minha solução está 60 gramas por litro. Então eu anoto isso primeiro. Concentração inicial, 60 gramas por litro. Volume final é 750 ml. Posso usar ml? Não, porque minha concentração está em litro. Então, meu volume, 0,75 litros. Tenho que converter. Concentração final, 40 gramas por litro. Aplicação de fórmula. Concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Qual que é a minha concentração inicial? 60 gramas. Qual que é o meu volume inicial? Não sei, é minha incógnita. É igual a minha concentração final, que é de 40 gramas por litro, e meu volume final, que é de 0,75 litros, o volume convertido. Isso, fazendo a aplicação da fórmula, me dá um volume de 0,5 litros ou 500 ml. Ou seja, essa solução inicialmente estava com 500 ml. Subentende-se que acrescentou 250 ml de água nessa solução para ela chegar no volume de 750 ml. Certinho? A número 3, 200 ml de solução, 24 gramas por litro de hidróxido de sódio são misturados a 1,3 litros de solução, 2,08 gramas por litro do mesmo soluto. A solução obtida é então diluída até um volume final de 2,5 litros. A concentração em gramas por litro da solução após a diluição é aproximadamente igual a... O que aconteceu nesse exercício? Esse é o exercício difícil da lista. Porque eu tenho duas soluções e eu misturei elas. Eu preciso saber, primeiro, a minha massa que eu tenho no total dessa solução e meu volume total. O volume total é fácil, meu volume total já foi me dado, ele é de 2,5 litros, mas e minha massa? Como eu vou saber? Eu vou usar minhas concentrações. A primeira concentração que foi me dada foi 24 gramas por litro. Então, eu vou montar minha primeira regrinha de 3. 24 gramas de NaOH em 1000 ml de solução. Por que 1000 ml? Porque corresponde a 1 litro. Só que eu não tenho 1 litro, eu tenho 200 ml. Em 200 ml, eu não sei quantas gramas eu tenho, então eu chamo de X. Faço minha regrinha de 3, simples. Consigo 4,8 gramas de NaOH da primeira solução, de 200 ml. Na minha segunda solução, eu tenho uma concentração 2,08 por 1000 ml de solução. Por que 1000 ml? Porque a concentração é 2,08 gramas por litro. Não uso litro. Então, 1 litro é igual a 1000 ml. Só que eu não tenho 1 litro. Eu tenho 1,5 litros. 1,3 litros, desculpa. 1,3 litros. Se eu converter isso para ml, dá 1.300 ml de solução. Sei quantos gramas eu tenho em 1.300 ml? Não, chamo de X. Faço a regra de 3. Fazendo a regrinha de 3 simples aqui. Como é ruim esse X, mas eu consigo que é 2,704 gramas de NaOH. Mas o que acontece? Na diluição, a massa é constante. Então, eu vou somar essas duas. Então, 4,8 mais 2,08, porque elas foram adicionadas e é constante. Então,
7,504 gramas é a massa que eu tenho. Lembra da aula de concentração comum? Vamos voltar a essa fórmula. Por quê? A essa aula, usar a fórmula de concentração. Porque foi me pedida a aula de concentração. Foi pedida a concentração em gramas por litro. Então, eu já tenho minha massa em gramas, que é 7,504, e meu volume em litros, que é 2,5 litros. Foi me dado no enunciado. Então, eu vou dividir. Concentração é igual a massa sobre volume, massa 1, né? Faltou umzinho aqui, vou consertar. 7,504 gramas, que é minha massa, que eu achei, dividido por 2,5 litros. Essa divisão dá aproximadamente 3 gramas por litro. Certinho? A número 4 e última questão dessa correção infinita é que na diluição de uma solução podemos afirmar que, o que eu falei no slide passado, a massa do soluto permanece constante. Fiz até um desenho aqui para vocês entenderem, tá vendo? Na solução inicial eu tenho uma quantidade de soluto e um volume inicial menor. Na final eu tenho a mesma quantidade de soluto, só que o meu volume aumentou. Eu adicionei solvente, certo? É o típico fazer render mais, né? Então, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, tamo aí. Tchau, até a próxima.